a necessidade de se apegar à verdade. Lembre-se, portanto, como você ouviu e recebeu, e mantenha-se firme. Apocalipse capítulo 3, versículo 3. Queridos amigos e irmãos, você deve se lembrar que os construtores do muro de Jerusalém, após o cativeiro babilônico, foram obrigados, por causa da oposição, a carregar uma espada em uma mão para proteger, bem como uma colher de pedreiro na outra para construir. E assim devem fazer os construtores de Sião, agora neste tempo de oposição e tentação. Somos informados na profecia de Ezequiel, capítulo 33, que se o vigia vê a espada vindo sobre uma terra, toca a trombeta e adverte o povo. Por mais mal sucedido que seus trabalhos possam ser para alguns, ele, no entanto, livrará a sua própria alma. Mas se ele não der o aviso oportuno, o sangue daqueles que perecem será requerido nas mãos do vigia. Meus queridos amigos, para prevenir preconceito irracional contra este desempenho, por causa de minha oposição a algumas pessoas nele que fazem uma boa expiação na carne, eu posso observar e asseguro-vos que a consciência informada pela palavra de Deus me constrangeu a fazer o que fiz, ao detectar e opor-me às noções errôneas de uma nova seita perniciosa de pessoas, chamada Irmãos Morávios, ou Herzenholters, que recentemente vieram da Alemanha para este país. O amor a Deus e às suas queridas e preciosas verdades, que são secretamente encobertas pela extraordinária e astuta arte ocultas dos morávios, obriga-me a falar expressamente, a fim de, tanto quanto agradar a Deus de verdade para abençoar o mesmo, para dar um cheque na propagação dessa praga da lepra. Eu estou aqui nesta escrivania em nome do grande e terrível Deus, e na sala de nosso Senhor Jesus Cristo, para soar a trombeta de alarme e dar um aviso justo a este querido rebanho em particular, e os habitantes do terrenos em geral, informando-os e assegurando-lhes que um espírito de erro e ilusão sai para enganar o mundo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu livremente arrisco meu caráter e estou pronto, com a ajuda de Deus, para sacrificar a minha liberdade e minha vida em defesa das abençoadas verdades da reforma e em detectar o erro. Se alguém, por uma credulidade infantil ou obstinação rabugenta, não aceitar o aviso dado, minha alma chorará em lugares secretos por seu orgulho. Não posso permanecer como um espectador despreocupado para contemplar a tragédia da Morávia. Meu coração sangra dentro de mim ao ver as preciosas verdades de Cristo contestadas, menosprezadas e pisoteadas por nossos novos reformadores, e isso sob um pretexto de extraordinária santidade, amor e mansidão. Minha alma não entra em seu segredo, para a assembleia deles, minha excelência não se una. É o suficiente para fazer sangrar o coração de ferro, ver raposas, pequenas raposas, rastejando sorrateiramente na vinha de Deus e estragando as vinhas e as uvas tenras, isto é, jovens cristãos com entusiasmos, orgulho, erro e tolice. Mas apresso-me a considerar as palavras de nosso texto, que é um conselho importante dado por nosso Senhor à igreja de Sardes, para refletir e trazer à mente as verdades que ouviram anteriormente, bem como as disposições afetuosas com as quais eles ouviram, e que eles usariam todos os meios apropriados para preservá-los e retê-los, um conselho muito adequado para os tempos perigosos em que vivemos. A direção que o nosso Senhor deu a respeito de ouvir a palavra em outro lugar fortalece, em minha opinião, a explicação acima mencionada. Em um lugar ele diz: preste atenção no que você ouve, e em outro, preste atenção em como você ouve. E de fato, na natureza das coisas,
a maneira de cumprir um dever supõe a matéria sem a qual não pode existir. Ao discorrer sobre esse assunto, vou me esforçar para falar com as seguintes cabeças. 1. Mostre quais verdades devemos mais particularmente lembrar e manter firmes. 2. Mostre o que é suposto e implícito em nos lembrarmos deles e nos apegarmos a eles. 3. Por que devemos nos lembrar deles e mantê-los firmes? E então melhorar o todo. 1. A cabeça do discurso é para mostrar que verdades devemos mais particularmente lembrar e manter firmes. Para o que eu ofereceria sob este título mais diretamente, eu pediria para deixar algumas palavras como premissa a respeito da natureza e de tipos de verdade. Aqui posso observar que a verdade em sua natureza geral consiste em concordância e é tríplice vis: metafísico, lógico e ético. A primeira é concordância entre a aparência de uma coisa e a própria coisa representada por ela. A segunda consiste no acordo entre a mente e a coisa que ela concebe, isto é, quando a mente concebe qualquer coisa, realmente como ela é. O terceiro consiste em um acordo entre nossas palavras e mentes, ou seja, quando falamos o que pensamos, a primeira verdade opõe-se à tinta e ao verniz, a segunda ao erro e à falsidade, e a terceira à mentira, que consiste em ir contra a mente. Agora, meus queridos irmãos, existem estas verdades a seguir mais especificamente, às quais você deve se apegar até a morte, nomeadamente. 1. A doutrina da convicção pela lei de Deus, pela qual o pecador se torna sensível ao seu pecado e miséria, antes de obter a graça que o converte. Se deixarmos essa preciosa verdade ir com os morávios, ou em conformidade com uma pessoa notável entre eles, que afirmou em New Brunswick que a convicção não é necessária para a conversão, mas prejudicial, e que a doutrina presbiteriana a respeito da pregação da lei é falsa. Digo, se abandonarmos a doutrina da convicção, não vejo nenhuma base de esperança de que o mundo seguro ficará alarmado. E verdadeiramente, aquelas supostas conversões que não são precedidas por uma obra da lei são, em geral, fortes obras da fantasia e afeições, movidas de forma natural, como nas tragédias, ou as obras comuns do espírito, como os crentes do tempo, e os ouvintes da terra imperdenidos, ou uma ilusão de Satanás. A Escritura e a razão não sustentam a preciosa verdade mencionada acima. Nosso Senhor prometeu ao Espírito convencer os homens do pecado, da justiça e do julgamento. João capítulo 16, versículo 8 e 9. Ele convida os cansados e oprimidos a virem a Ele e promete descanso ao fazê-lo. Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele ainda nos informa que não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, que o todo não precisa de médico, mas o doente. O pródigo não foi feito para ver primeiro que ele estava perecendo, antes de vir para o seu pai? Lucas capítulo 15. Não temos 3.000 exemplos disso em uma visão? Atos capítulo 2, versículo 37. Eu poderia acrescentar o exemplo do que disse tremendo: o que devo fazer para ser salvo? Atos capítulo 16. E de Paulo, que convencido em seu caminho para Damasco, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Agora que a lei é o meio usual da convicção, aparece a partir destes seguintes lugares da Escritura. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão novamente para temer, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Observe aqui que esses cristãos gentios da nação romana tiveram primeiro o espírito de escravidão. E de onde eles tiraram isso? Pela pregação do Evangelho? Não, certamente, mas da lei. Daí o apóstolo diz que pela lei
é o conhecimento do pecado, Romanos capítulo 3, versículo 20, e que antes que a lei viesse, ele estava vivo, ou seja, em sua própria apreensão. Mas quando a lei veio, o pecado reviveu e ele morreu, Romanos capítulo 7, versículo 9, isto é, quando a lei foi poderosamente brotada em seu coração pelo Espírito Santo, ele viu o seu estado morto. Isso é ainda mais confirmado, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Pois eu, pela lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, eu, através da lei, como um instrumento aplicado, estou morto. A lei é considerada como um pacto de obras, ou morto para toda a dependência da justiça da lei para a justificação. O apóstolo propõe esta pergunta, Gálatas capítulo 3, versículo 19. Por que então serve a lei? Ele responde que foi acrescentado por causa das transgressões, isto é, foi adicionado como um apêndice ao pacto da graça, para convencer os homens de suas transgressões. Portanto, o mesmo apóstolo diz, Romanos capítulo 5, versículo 20. Além disso, a lei entrou para que a ofensa pudesse abundar, e de fato, o caso é realmente assim. A lei, como uma espada, deve entrar em nossas consciências, antes que o pecado abunde em nossa apreensão sensata. A lei é então contra a promessa, diz o apóstolo, Romanos capítulo 3, versículo 21. Deus me livre. Não. A lei é boa se for usada legalmente, se não for pregada como um pacto de obras para a justificação, mas como um meio de convencer os pecadores de sua culpa e miséria, sua incapacidade de cumpri-la e, portanto, de sua necessidade absoluta de Cristo e das misericórdias da nova aliança através dele. E assim, em vez de se opor a Cristo e ao pacto da graça, é o meio mais eficaz de promover nossa estima e obediência a ambos. A lei foi nosso mestre-escola para nos levar a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 24. E que, embora os crentes estejam agora sob uma dispensação mais branda do Evangelho do que a igreja judaica, sendo totalmente libertado do jugo da lei cerimonial e das frequentes e terríveis inculcações da moral, daí a do apóstolo, Hebreus capítulo 12, versículo 18. Não cheguemos ao monte que pode ser tocado e que arde com fogo, mas para o monte Sião, a cidade do Deus vivo. A igreja evangélica, chegando à idade adulta, é tratada como tal e tem mais conhecimento de seus privilégios do que o judeu, que estava apenas em um estado infantil. Ainda assim, os incrédulos estão na mesma condição agora como estão. Marcos, capítulo 16, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 36. Não seria nenhum privilégio, mas uma grande perda para a igreja do Evangelho ser privado deste duplo uso da lei, ou seja, convencer os pecadores e orientar os santos. Anulamos a lei pela fé, diz o apóstolo. Não, nós estabelecemos a lei. A própria razão nos instruirá que, até que as pobres almas sejam despertadas do sono profundo do pecado, elas não estão dispostas a valorizar muito a misericórdia por meio de Cristo, nem desejar-lhe trabalhar por ela com o devido zelo e importunação. E até que sintam uma obra da lei descobrindo e humilhando-os, eles não estão dispostos a se curvar diante de um soberano Deus, nem para dar-lhe a glória de sua graça, ambas as quais são deveres necessários. Falar de usar o Evangelho como o único ou principal meio de convicção dos pecadores é muito ignorante e tolo, e mostra pouco conhecimento das coisas divinas. É como colocar o arado antes dos bois. Oferecer um remédio antes que a doença e o perigo sejam abertos é apenas para agradar e enganar um mundo perverso e fazê-los dormir mais rápido em sua perigosa segurança. A experiência de homens bons não confirma esta verdade de convicção? Acho que, queridos irmãos, devemos estar dispostos
a nos separar da última gota de sangue de nossas veias, antes de nos separarmos dela. Lembre-se, portanto, de como você ouviu e mantenha-se firme. Segundo, vocês ouviram a fé explicada, como consistindo principalmente em recebermos a Cristo Jesus em todos os seus ofícios e em seus próprios termos, a saber, aqueles de tomar a cruz, abnegação e segui-lo, e isso com humildade, deliberação, prontidão e resolução. Isso as Sagradas Escrituras expressamente afirma, João capítulo 1, versículo 12, Colossenses capítulo 2, versículo 6, Lucas capítulo 14, versículo 28, Lucas capítulo 19, versículo 5, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Agarrem-se a esta preciosa verdade, meus queridos irmãos, contra a perniciosa doutrina dos morávios que sustentam que a fé consiste em uma persuasão de que nossos pecados são perdoados e que Cristo morreu por nós. Esta noção carece de um fundamento bíblico e é contrária à razão. A certeza é um fruto da fé e, portanto, é distinta de sua natureza e, portanto, separável. Observe o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 13, que os cristãos de Éfeso foram selados com o Espírito Santo da promessa, depois que creram. Aqui você pode ver que eles tinham fé antes de atingirem o confortável conhecimento dela. O apóstolo João também fala com o mesmo propósito. 1 João capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Também é evidente pela natureza das coisas, que uma coisa deve existir antes que saiba que existe. Se a essência da fé consiste na preservação acima mencionada, então a perda dela destruirá o próprio ser da fé, e assim provarei que uma doutrina falsa e perversa é verdadeira, ou seja, a apostasia dos santos, pois descobrimos, de acordo com as Sagradas Escrituras, que os santos de Deus estão expostos a longas deserções, dúvidas angustiantes e medos, sim, ao próprio desespero. É 1:50-10. Quem dentre vós teme ao Senhor e obedece à voz do seu servo, e anda nas trevas e não vê a luz, que ele confie no Senhor, que ele confie no nome do Senhor e se apegue ao seu Deus. Veja também o angustiante caso do salmista. Salmo 77. Ele se recusou a ser consolado, lembrou-se de Deus e ficou perturbado. Seu espírito foi dominado dominado de Remã. Salmo capítulo 58. Eu sou como um homem que não tem força, como os mortos que jazem na sepultura, dos quais você não se lembra mais. Tu me colocastes no mais baixo poço, na escuridão, nas profundezas. Tua ira pesa sobre mim e tu me aflige com todas as tuas ondas. Espero que você não rejeite essas provas, porque elas são produzidas a partir do Antigo Testamento, segundo o exemplo dos morávios. Verdadeiramente, se o Antigo Testamento for rejeitado, não vejo razão suficiente para receber o Novo, pois o último é apenas um cumprimento do primeiro e uma superestrutura construída sobre aquela fundação. E se a fundação for superada, todo o fabricado será arruinado. Mas para voltar, se a natureza da fé consiste na persuasão acima mencionada, então sobre a suposição de que a redenção universal é uma falsa doutrina, que eu devo provar posteriormente, e que é dever de todo homem acreditar, seguir-se-á de acordo com este esquema, que alguns são obrigados pelo comando de Deus a acreditar também, que Cristo morreu por eles, quando o caso não é assim. Se existe tal coisa como presunção, ou seja, acreditar que nossos pecados são perdoados quando eles não são perdoados, o que eu provarei posteriormente é que uma presunção é pecaminosa. Então, de acordo com a noção morávia de fé, que é o mesmo com os antinomianos,
o próprio Deus obrigou os homens naturais por seu próprio preceito a cometer iniquidade, o que é uma blasfêmia monstruosa. Em suma, esta fé antinomiana e morávia parece mais uma forte presunção do que a fé dos eleitos de Deus. Na parábola do semeador, nosso Senhor nos informa que algumas sementes caíram em lugares pedregosos e logo brotaram, porque não havia profundeza da terra. E em sua explicação disso, ele diz: mas aquele que recebeu a semente em lugares pedregosos, o mesmo é aquele que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. Mateus capítulo 13. Mas dize-se que a boa terra produz frutos com paciência. Lucas capítulo 8, versículo 15. O pobre homem que acreditou no Evangelho chorou com lágrimas: Senhor, eu creio, ajude-me na minha incredulidade. Nosso Salvador reprovou severamente seus discípulos pela fraqueza de sua fé, por sua lentidão em acreditar. Lucas capítulo 24, versículo 25. Então ele disse a eles: ó tolos e lentos de coração para acreditar. A verdadeira fé é certamente combatida por nossa natureza corrupta e por Satanás. Portanto, somos convidados a lutar a luta da fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. E disse para lutar com principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12. A verdadeira fé cresce de pequenos começos para maior força. Portanto, diz-se que a fé dos Tessalonicenses cresce excessivamente. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3. O que então podemos razoavelmente supor que seja a fé que não tem preparativos humilhantes, nem conflitos e problemas posteriores, e não consiste em receber a Cristo ou descansar inteiramente nele para a salvação? O que é isso senão um lamentável cogumelo de crescimento noturno, indigno do nome de fé? Enquanto isso, não pretendo limitar a onipotência. O grande Senhor do universo pode, em sua soberania absoluta, possivelmente em algumas poucas instâncias, conceder sua graça de uma maneira extraordinária. Mas o curso geral de seus procedimentos, se acreditarmos que as Escrituras estão de acordo com a representação acima mencionada. Possivelmente, algumas poucas pessoas têm plena segurança em seu primeiro fechamento com Cristo, mas que isso não é geral, é evidente pelo que já foi oferecido. Se for instado em favor dos morávios, que se a supracitada noção de fé é um erro, é apenas o que muitos de grande nota entre os primeiros reformadores mantiveram. Supondo que assim fosse, não alteraria a natureza do erro, porque alguns bons homens foram culpados disso. Devemos seguir o melhor dos homens, mais do que eles seguem a Cristo. Desculpará os horríveis crimes do assassinato e adultério, porque Davi era culpado deles? Mas a verdade é que não conheço nenhum dos divinos devidamente chamados de reformados que tenham mantido o plano morável que a fé consiste na persuasão de que Cristo morreu por nós. Se alguns deles professou que a segurança estava incluída na natureza da fé, deve-se considerar que eles não sustentaram ao mesmo tempo a redenção universal, o que altera muito o caso, pois quando uma pessoa acredita que Cristo morreu por todos, deve ser muito fácil e natural acreditar que ele morreu por ela, pois o último está necessariamente incluído no primeiro, mas não é tão fácil acreditar que Cristo morreu por nós no esquema de redenção particular. Além disso, alguns dos teólogos reformados que cedem à supracitada noção de segurança a distinguiram em diferentes graus, e assim significa que não era sua opinião que todos os que acreditavam tinham mais alto grau de segurança, o que parece ser a noção morável. Não quer dizer que seja mais desculpável que alguns no alvorecer da reforma, através do calor do debate com os papistas, que acreditam que a segurança não é alcançável, sejam levados a outro extremo, do que tanto tempo depois da luz da reforma havia brilhado em sua glória meridiana,
Uma nova seita que professa uma santidade singular deveria abraçar o erro pernicioso acima mencionado, que tanto tende a afligir muito dos pobres santos de Deus, sem justa causa, que deveriam ser consolados e assim embaraçar seu caminho para o reino de seu Pai. Se for novamente objetado, quer dizer que a certeza não está incluída na natureza da fé ou necessariamente anexada a ela é encorajar presuntores. Não, de forma alguma, pois embora uma pessoa possa ter fé verdadeira e não saber que a possui, ela precisa conhecer as ações de sua própria alma. Normalmente, ele pode se lembrar de que foi sensibilizado por sua total falta de fé. João capítulo 16, versículo 8 e 9. Sua incapacidade de acreditar, bem como a oposição feita contra sua fé, sua comovente apreensão da total suficiência e vontade de salvar de Cristo, e sua dependência apenas da justiça de Cristo para a aceitação, sob um senso de sua própria insuficiência. Ele também deve ser sensível a alguma mudança operada em sua vontade, afeições e prática, embora ele possa questionar se eles são de um tipo salvador. Agora, se uma pessoa imagina que tem fé e não encontrou as experiências acima mencionadas, ela se engana. As pessoas que descansam com segurança neste solo vis, essas pessoas podem ter fé e não saber disso, e nem insistir em obter certeza, nem lamentar a falta delas, e são estranhos a experiências de uma obra da lei e do evangelho em seus corações, são hipócritas miseráveis. Eu penso que o mandamento de Deus para examinarmos a nós mesmos e assegurar nossa chamada à eleição claramente supõe incerteza de nosso conhecimento sobre eles, antes do uso destes meios. Meus queridos irmãos, vamos nos apegar a esta preciosa verdade contra toda e qualquer oposição. Terceiro, ouviste que a fé é o meio de justificação e de necessidade absoluta para a salvação eterna. Essas coisas, as Escrituras da verdade afirmam plenamente. Romanos capítulo 3, versículo 28. Portanto, concluímos que um homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Vamos nos apegar a essas verdades importantes, meus queridos irmãos, contra as perigosas e perniciosas doutrinas dos antinomianos e moráveis, a saber que aqueles que são justificados desde a eternidade aos olhos de Deus, e realmente desde o tempo da morte de Cristo, e que a fé não é necessária para a salvação. Agora, porque essa justificação eterna é o próton-pseudo, a primeira e fértil falsidade de todas as abominações antinomianas, a fonte fatal da qual fluem aquelas correntes venenosas que desonram a religião de Cristo, contradizem seu grande desígnio, que é a santidade, e minam suas próprias fundações. Acho necessário oferecer algumas considerações para superar este monstro da impiedade. E aqui deixe-me observar que a doutrina da justificação eterna contradiz o santo das Escrituras, que nos informa que somos justificados pela fé. Romanos capítulo 3, versículo 28. Agora que somos justificados desde a eternidade, somos justificados diante da fé, pois a fé é operada nos eleitos no tempo. Efésios capítulo 1, versículo 13. E então não devem ser falsas as Escrituras, de acordo com este plano que afirma nossa justificação pela fé, pois é possível reconciliar uma justificação da eternidade e uma justificação no tempo juntas, uma justificação antes da fé e depois da fé juntas? Não vejo como isso pode ser feito, até que o tempo e a eternidade, antes e depois, sejam provados iguais. As Sagradas Escrituras nos informam que todos os eleitos, assim como outros, são por natureza filhos da ira, sob a maldição da lei, sob a condenação do Evangelho e culpados diante de Deus.
Efésios capítulo 2, versículo 1. Agora, dizer que aqueles foram justificados desde a eternidade é afirmar as maiores e mais irreconciliáveis contradições. É, na verdade, dizer que os eleitos estão inteiramente livres da culpa do pecado, mas apesar disso, estão sob o peso total dele, que eles são amaldiçoados e abençoados ao mesmo tempo, sob a ira e herdeiros da promessa, filhos de Deus e do diabo ao mesmo tempo, condenados e justificados ao mesmo tempo. Agora, qualquer homem vivo pode reconciliar essas proposições contraditórias, sem subverter a natureza das coisas e misturar a luz com as trevas? Supondo que mera impossível seja verdadeira, vis que um homem deve estar no estado contrário mencionados ao mesmo tempo e ir para os confins da sepultura, para onde sua alma deve ir em sua saída? Não para o céu, pois ele está sob a maldição da lei. A condenação do Evangelho, não para o inferno, pois ele está livre da culpa do pecado e tem um título para a glória eterna. Para onde deve ir então, se não para o purgatório fingido dos papistas? Portanto, não se surpreenda que alguns dos morávios e barbudos, que são seus irmãos no que diz respeito ao seu espírito e princípios principais, devem tropeçar na ridícula noção de transformar o próprio inferno em um purgatório, acreditando que os tormentos dos amaldiçoados lá são apenas por um certo espaço de tempo. No entanto, essa noção é tão grosseira e escandalosa que alguns dos moráveis têm vergonha de admiti-la. Essa fantasia de transformar o inferno em um purgatório é pior do que a noção dos papistas, porque eles acreditam que a eternidade dos tormentos do inferno é para alguns. Derrubam uma das principais barreiras contra o vício e incentivos à religião e à virtude, tendo a dispensar o mundo e a abrir as comportas para toda a imoralidade e anarquia. É inútil para os patronos da acima mencionada invenção perigosa insistir em defesa dela este argumento, que a palavra original para a eternidade significa apenas uma era ou algumas eras, pois a mesma palavra é aplicada a Deus e à felicidade dos abençoados, e, portanto, eles podem argumentar com justiça que a felicidade dos abençoados, sim, que o próprio ser de Deus durará apenas algumas eras, o que é uma blasfêmia condenável. No capítulo 25 de Mateus e no último versículo, a felicidade dos salvos e as misérias dos condenados são colocados em uma antítese ou oposição direta, e a mesma palavra original é aplicada a ambos. Portanto, eles também podem concluir que o primeiro será temporário como o segundo. É notoriamente depreciativo para a satisfação de Cristo e para a infinita justiça de Deus provocada pelo pecado. Imaginar que as criaturas podem fazer expiação por isso e assim pagar o máximo de dinheiro. Os amaldiçoados cobertos de ira e incapazes de suportar a carga ou escapar dela, ficarão cheios de raiva e blasfêmia contra Deus, e assim aumentarão sua culpa em vez de expiá-la. Mas voltando dessa digressão, as Sagradas Escrituras representam a justificação como um ato ou sentença proferida no tempo vindouro. Portanto, não pode ser desde a eternidade. Gálatas capítulo 3, versículo 8. As Escrituras, prevendo que Deus justificaria os pagãos pela fé, pregaram antes o Evangelho a Abraão. Veja, a fé deve ser pregada antes da justificação dos pagãos. Como então eles poderiam ser justificados desde a eternidade? A fé foi pregada desde a eternidade? Gálatas capítulo 2, versículo 16. Até nós temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé de Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 23 e 24. Ora, não está escrito somente por causa dele que lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será imputado, se nele crermos. Por seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos. No Senhor, toda a semente de Israel será justificada. Romanos capítulo 3, versículo 30.
visto que é um Deus que justificará a circuncisão pela fé e a incircuncisão pela fé. A ordem na qual nossa justificação é colocada em uma luz forte. Romanos capítulo 8, versículo 36. Além disso, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O excelente senhor Flavel observa que é absurdo colocar a vocação antes da predestinação ou a glorificação antes da justificação. Com certeza, então diz ele, deve ser um absurdo também colocar a justificação antes da vocação. Tanto um quanto o outro confundem e quebram a ordem das Escrituras. Você também pode dizer que serão glorificados homens que nunca foram justificados, como dizer que eles podem ser justificados antes de acreditarem ou existirem. Quão irracional e inexplicável é acreditar que alguém deve ser justificado desde a eternidade. Aparecerá se considerarmos um pouco a natureza da justificação, que é uma libertação real das pessoas da culpa do pecado e dando-lhes o direito à salvação. Agora, como alguém pode ser liberto da culpa do pecado desde a eternidade, a menos que os suponhamos realmente culpados do pecado desde a eternidade? Mas como as criaturas podem agir antes de serem ou existirem? Toda criatura é o nascimento do tempo, antes de ser concebida no tempo. Ela não está sujeita a nenhuma lei, e onde não há lei, não há transgressão real. E onde não há transgressão real ou virtual, não pode haver culpa, pois isso é uma obrigação de suportar a punição pelo pecado, através da força e virtude das ameaças anexadas à violação da lei. E onde não há culpa, nem pecado, nem punição, não pode haver justificação, que é uma liberdade disso. Dizer que os eleitos são justificados desde a eternidade é, na verdade, dizer que nada foi justificado, o que é um absurdo, pois os eleitos antes de existirem não são nada em relação ao pecado atual. Se for contestado que o que foi dito vai se opor aos decretos de Deus, eu respondo que não, de jeito nenhum, pois o decreto considera seres futuros e ações futuras, Efésios capítulo 1, versículo 4. Mas a justificação respeita as pessoas presentes ou existentes e ações passadas. É uma mudança real ou atual do estado, e considera um pecador como realmente ímpio, Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas pode aquilo que não é ser real e realmente mudado? Uma pessoa pode ser ímpia antes de estar no ser? Além disso, não vejo como essa dificuldade pode ser removida que está no caminho da justificação eterna. Supõe que o pecado da humanidade e sua justificação a partir dele teve uma data igual, ambos sendo eternos, pois na eternidade não há antes nem depois. Agora, isso é impossível na natureza das coisas. Que a libertação real do pecado seja paralela em duração com o próprio pecado, pois o último na ordem da natureza e tempo vem antes do primeiro. É muito chocante considerar que desonra essa doutrina da justificação eterna reflete sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e como ela solapa os próprios fundamentos de seu Evangelho. É um ramo da glória do Redentor, que ele satisfez a justiça divina pelos pecados de seu povo e pagou suas dívidas com seu sangue e obediência. Gálatas capítulo 3, versículo 13, capítulo 14 e versículo 2. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Mas de acordo com o plano da justificação eterna, não havia pecado a ser satisfeito, nenhuma dívida a pagar, pois pode-se supor que uma criatura pode pecar antes da eternidade, ou que depois de ser justificado do pecado, ela ainda está em dívida com a justiça divina? Isso seria uma justificação e nenhuma justificação. Bem, se não há dívida a pagar, a satisfação de Cristo é destruída.
pois é aqui tornado desnecessário e inútil. E assim você vê uma verdade fundamental, ou seja, a satisfação de Cristo destruída por esta doutrina morávia antinomiana de justificação eterna. Lutero observou com justiça a respeito da justificação, que era o artigo de uma igreja em pé ou em queda. Agora, quando é julgado eterno, torna-se nulo e sem efeito, como foi observado. Se os eleitos são justificados desde a eternidade, então como pode-se dizer que o nosso Senhor é o Salvador deles? Visto que, de acordo com este esquema, eles nunca foram passíveis de destruição. Se for dito que os eleitos não foram justificados até o tempo da morte de Cristo, então o que aconteceu com aqueles que morreram antes disso? Aqueles que não foram justificados poderiam ser salvos? Quão injustificável e caridoso deve ser condenar às chamas em vigor todos aqueles que morreram antes da vinda de nosso Salvador? A doutrina da justificação eterna torna a fé desnecessária, em um sentido absoluto, pois de acordo com ela, os eleitos são justificados perante ela. E pelo mesmo argumento que derruba os fundamentos do arrependimento, representa o pecado como uma ninharia, não digna de nosso medo ou tristeza, e ao significar que Deus está em paz com aqueles que estão sob seu domínio. Remove todos os argumentos de terror, pelos quais um mundo seguro deveria ser alarmado, e abre avenidas mortais para todos os tipos de licenciosidade, e assim rasga pela raiz toda a religião natural e revelada. Se for contestado que Cristo era uma pessoa pública e, portanto, o que ele fez e sofreu deve ser considerado como feito e sofrido por aqueles que ele representou. Como ninguém é culpado do pecado de Adão, embora ele tenha sido um cabeça pública do pacto de obras, até que se una a ele por uma participação da mesma natureza com ele. Então ninguém é justificado pela justiça de Cristo, o segundo Adão, até que pela fé eles o recebam e assim se una a ele. Não adianta dizer que, porque a natureza e o amor de Deus são imutáveis, os eleitos foram justificados desde a eternidade. Uma não seguirá, embora Deus não seja mutável, nós somos, e há uma diferença manifesta entre os propósitos de Deus e a execução deles. O referido raciocínio concluiria que o mundo e todas as criaturas nele foram feitas a partir da eternidade, porque havia um propósito concernente à sua produção a partir da eternidade. Mas isso é falso. Portanto, o outro é assim, que é construído sobre o mesmo plano de raciocínio. Quanto ao que as Escrituras dizem sobre o amor eterno de Deus por seus eleitos, penso que a distinção usual que é observada por teólogos sólidos ajuda a remover a dificuldade vis. Que existe um amor de benevolência e complacência. O primeiro significa que o gracioso propósito de Deus para com seus eleitos, e o último, o deleite que ele sente neles quando convertido. Cantares capítulo 2, versículo 14. É apenas no primeiro sentido que se diz que o Senhor ama seus eleitos antes de sua conversão. Além disso, não se pode dizer verdadeiramente de Deus que haja nele alguma paixão adequada, se algum pelo eterno amor de Deus para com seus eleitos. Imagine que a culpa do pecado é removida deles. Na verdade, antes que eles existam ou acreditem, que é o ponto em questão. Eles expressamente contradizem tanto a Escritura quanto a razão. João capítulo 3, versículo 18. A razão ensina que aquilo que não pode ser justificado nem condenado. Onde não há culpa, ela não pode ser removida. Para não acrescentar isso, para expor o amor de Deus, como em todos os aspectos, o mesmo para aqueles que estão sob o domínio do pecado e para aqueles que estão livres dele, é cruzar a corrente das Escrituras, que representa o Deus abençoado, como irado com os pecadores e satisfeito com seus servos sinceros por meio de seu Filho. Também tende a nos fazer olhar para o pecado como uma ninharia, com o qual não precisamos nos preocupar muito. Eis
Eis, meus queridos irmãos, que fundação sombria é colocada aqui para todo tipo de impiedade, e isso sob a especiosa era do conhecimento e santidade do Evangelho. Estas passagens das Escrituras, onde se diz que Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo e que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando suas transgressões a eles, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 19, e que Cristo fez a paz pelo sangue de sua cruz, Colossenses capítulo 1, versículo 20 e Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10, e que a graça de Deus em Cristo nos foi dada antes do mundo começar, consistentemente com a corrente das Escrituras, a analogia da fé e os decretos da razão correta. Pode significar não mais do que estas coisas a seguir, a saber, primeiro, que houve um gracioso propósito em Deus desde a eternidade para conceder bênçãos sobre o seu povo no tempo. Segundo, que havia uma fundação suficiente estabelecida pelos sofrimentos e obediência de Cristo para a real reconciliação dos eleitos com Deus no tempo. Terceiro, que havia e há uma suficiência da graça entesourada em Cristo como mediador, cabeça de sua igreja e fonte de influência, a ser comunicada aos eleitos após seu fechamento com ela, que em alguns lugares da Escritura é representado pelo tempo passado para mostrar a certeza do Evangelho. Se esta distinção for oferecida para paliar a antinomiana doutrina, a qual me oponho, a saber que os eleitos são justificados desde a eternidade como considerados em Cristo, mas não como considerados em si mesmo, respondo que é impossível reconciliar duas proposições contraditórias, ou misturar luz e trevas. O inglês simples da distinção acima mencionada é apenas isso, que os eleitos em diferentes aspectos estão em estado contrários ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eles são ambos justificados e condenados. Isso está na natureza das coisas impossíveis, pois se eles são justificados, eles não podem ser condenados ao mesmo tempo, porque a justificação é uma liberdade dela. Podemos dizer com a mesma grande razão que os eleitos, conforme considerados no decreto, foram efetivamente chamados, santificados e salvos de eternidade na verdade, que é a falsa e absurda, ou que nós mesmos no referido respeito. Se for novamente objetado que as coisas por vir estão presentes com Deus, que um dia está com o Senhor como 1000 anos. Portanto, os eleitos são justificados desde a eternidade. Aos olhos de Deus, eu nego a consequência, pois desta forma de raciocínio, o mundo teria sido realmente feito desde a eternidade, na visão de Deus, o que é falso. Jeová, que é todo olho, não olha para as coisas sob uma luz falsa. Se for respondido que o eleito teve uma representante de toda a eternidade, mas o mundo não teve nenhum, e, portanto, que o caso é diferente. Para responder a isso, ofereço essas duas coisas. Primeiro, que de acordo com o esquema antinomiano morável de justificação eterna, não havia nenhuma necessidade de um representante, não havendo nada a pagar. E segundo, quanto ao mundo, ele tinha todo o representante de que era capaz e havia qualquer necessidade para, mais uma vez, não podemos dizer que as coisas passadas estão presentes com Deus, assim como as coisas por vir. E, portanto, não podemos argumentar da maneira acima mencionada, que o mundo ainda é uma criação aos olhos de Deus, que o dilúvio agora o cobre, que as cidades da planície, Sodoma e Gomorra, etc., agora são um fogo, que Israel está passando pelo vermelho, Seia lutando com Og, rei de Bazã, e Sion, rei de Hesbom. Que trabalho louco seria reformar nossas orações de acordo com este esquema, ou seja, orar pela proteção de Adão no jardim, de Noé no dilúvio, de Ló em Sodoma e de Israel entre seus inimigos? Não podemos conceber uma dívida sendo totalmente paga por um fiador,
e ainda tal plano estabelecido antes dela, que o devedor não tenha nenhum interesse real nela, ou benefício real, até que ele seja capaz de cumprir tais temores honrosos, como deve expressar seu sentido do benefício e gratidão ao seu benfeitor. 4. Vocês ouviram que pessoas não convertidas estão sob a lei e que a lei é uma regra de vida para os crentes? E a Escritura não diz isso? Romanos capítulo 3, versículo 19. Tudo o que a lei diz, diz ao que estão sob a lei, que toda boca seja calada e o mundo inteiro se torne culpado diante de Deus. Observe aqui que alguns, sim, que todos estão, enquanto em estado de natureza, sob a lei e culpados diante de Deus. Observe que o apóstolo falou essas palavras aos gentios romanos, que desfrutaram da dispensação do evangelho, e o mesmo apóstolo não diz aos Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Que todo aquele que é maldito, que não permanece em todas as coisas que estão criadas no livro da lei para fazê-las. Mas por que o apóstolo falaria da lei aos gentios de Galácia, se ela não pertencesse a ninguém senão os judeus, como sonham os moráveis? O apóstolo não pronuncia a paz sobre aqueles que andam de acordo com esta regra, e nosso Salvador não nos assegurou que ele não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la? Vamos nos apegar a essa preciosa verdade, meus queridos irmãos. Contra as perigosas e detestáveis doutrinas dos moráveis, um dos quais afirmou em Nilbruvsky que os gentios não convertidos não estavam sob a lei e que a lei não era uma regra de vida para os crentes. Meus queridos irmãos, essas noções não tendem a uma terrível segurança e licenciosidade? Pois se não há lei, não há transgressão. De acordo com essa noção, a maldade mais vil não seria pecado e, portanto, não haveria causa de tristeza para ela, visto que a lei moral é fundamentada nas naturezas, relações e razões das coisas inalteráveis e, consequentemente, invariavelmente santo, justo e bom, a transcrição das escrituras morais na natureza divina, e assim o próprio padrão e escala de bondade, que é apenas uma conformidade com o Ser Supremo. Não pode, portanto, ser alterado. Deve, então, ser extremamente desonroso para o Altíssimo Jeová e ferir os verdadeiros interesses de seu reino, falar de forma distinta de sua bendita lei. Isso transtorna os próprios fundamentos da religião e rasga em pedaço todas as barreiras entre a virtude e o vício. Isso nos deixa sem uma regra de ação e assim nos expõe como uma presa fácil para as artimanhas da ilusão entusiástica. E como se pode supor com a razão que os homens natural devem ser libertados da lei, como um pacto de obra que eles quebraram, até que se tornem sensíveis a isso e cumpram os termos do novo pacto? Uma pessoa pode ter interesse nos benefícios de um contrato condicional até que cumpra os termos ou condições mediante os quais fica suspenso o direito aos benefícios? Embora não haja condições adequadas no pacto da graça, ainda assim existem termos ou condições indevidamente chamados, que têm uma virtude suspensora até agora, que não temos direito às bênçãos da nova aliança até que estejamos habilitados a cumpri-los. Até que a fé seja formada em nós, estamos sob condenação. É verdade que não temos poder para acreditar por nós mesmos, nem há qualquer mérito em qualquer ato nosso para merecer uma bênção. Mas Deus, que é o soberano absoluto do mundo e o Senhor de seus próprios tesouros, teve o prazer de constituir este método para a transmissão de seus benefícios, que reflete honra sobre sua sabedoria. Isso representa o estado dos pecadores em tal vestimenta de terror, que tem a tendência de afetá-los e alarmá-los, e assim prepará-los para o querido Redentor. Isso abre agravações do pecado, e um vidro apresenta a nossa visão de sua natureza maligna e agravações carmesim, em uma luz forte e comovente,
que nobremente tende a levantar nossa indignação contra ele. E isso aponta para um infalível diretor de nosso caminho. Se alguém objetar que algumas passagens das epístolas de Paulo parecem falar pouco da lei, isso deve ser considerado que alguns em seus dias, bem como em outras eras, dependiam das obras da lei para a justificação, e alguns trabalharam para introduzir a observação da lei cerimonial. O apóstolo se opõe a essas coisas. Nas passagens mencionadas, ele não fala da lei moral, consideradas absolutamente em si mesmas, mas respectivamente apontado para o referido abuso dela, do qual alguns eram culpados. Se o apóstolo tivesse falado levianamente da lei, considerada absolutamente, ele teria se contradito, pois em outro lugar ele lhe dá epítetos e elogios elevados e honrosos, chamando-os de santa, justa e boa. Nem ele fala levemente do cerimonial considerado em si mesmo, como introdutório a uma dispensação mais brilhante do Evangelho, pois nesse aspecto era digno de estima, mas comparativamente, como sendo obscuro e inferior, quando comparado com a dispensação mais espiritual e mais clara do Evangelho, desde a vinda de nosso Senhor, e como desnecessário ser observado após o advento do antítipo. Se alguém ainda objetar em favor dos antinomianos e moráveis, que Lutero, o famoso reformador na Alemanha, era da opinião deles a respeito da lei, como aparece por muitas expressões diminutas dele em relação a ela, em sua explicação da lei, Epístola aos Gálatas e em outros lugares. Não, de forma alguma. Lutero estava longe de ser um antinomiano. Ele escreveu expressa e pugentemente contra suas noções pestilentas. Se isso não engrossasse muito este ensaio, eu transcreveria uma carta dele contra eles, no qual ele os pica com o estilo pungente e os marca com os epítetos mais desprezíveis. Ele expressamente diz que eles foram uma das explosões que o diabo havia soprado nele. Ele fez por seu raciocínio colocar em silêncio um dos chefes daquele partido, que ficou quieto durante a vida de Lutero, mas depois espalhou sua própria vergonha. Onde Lutero falava severamente da lei, é apenas em relação ao seguinte abuso dela, ou seja, quando os crentes sobre tentação e angústia interior aplicam-na a seu terror e condenação. Pois em outro lugar ele fala honrosamente disso, afirma sua necessidade e descreve seu uso na preparação de pessoas para Cristo e na direção dos crentes. Se alguém deseja mais satisfação total sobre isso, deixe-os ler aquele excelente livro do famoso Richford, intitulado A Save of Antinomianismo, onde ele justificou amplamente Lutero das calúnias dos antinomianos. Também deve ser considerado que Lutero era um homem de fortes paixões e, portanto, tudo o que ele expressava, ele colocava em uma forte luz. Vocês ouviram muito sobre o perigo da presunção e nossa inclinação natural para isso. Isso está de acordo com a palavra de Deus. Salomão observa que há um caminho que parece certo para um homem, mas o fim dele é o caminho da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12 e 16 e 25. E em outro lugar ele diz: há quem se enriquece e ainda é pobre. O profeta Jeremias observa que o coração do homem é enganoso e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Jeremias capítulo 17, versículo 9. O que o nosso Senhor cobra da igreja de Laodiceia pode ser aplicado à disposição natural de toda a humanidade. Todos são inclinados pela natureza a pensar eles mesmos ricos e enriquecidos com bens, enquanto nesse meio tempo eles são pobres, miseráveis, cegos e nus. Se não tivéssemos naturalmente inclinado a enganar a nós mesmos, que necessidade haveria de tantos mandamentos nas Escrituras para examinar a nós mesmos se estamos na fé, e que tenhamos cuidado,
que não nos enganemos. E que necessidade de tal descrição do estado desconfortável e perigoso do engano, como é mencionado em Isaías capítulo 44, versículo 20. Ele se alimenta de cinzas, um coração enganado o desviou, para que ele não possa libertar sua alma, nem dizer que não há uma mentira em minha mão direita? A ignorância de Deus e de nós mesmos, que é natural para nós, assim como a nossa arrogância nativa e amor próprio e moderado, não nos dispõe a pensar melhor de nós mesmos e de nosso estado em relação a Deus do que pensamos? Razão? E se pensamos que nosso estado é bom, quando é ruim, devemos ficar angustiados com seu perigo e usar trabalho sério para a libertação? Não, com certeza. O perigo não é percebido, por maior que seja. Não excitará para nenhum propósito valioso, nosso medo, tristeza ou trabalho. E podem os não convertidos esperar a misericórdia de Deus sem o uso desses meios designados? Não, com certeza. Aqueles que desejam obter a herança celestial devem se esforçar para entrar pelo portão estreito. Vamos, portanto, segure firme esta preciosa verdade, meus queridos irmãos, contra a corrupta doutrina dos moráveis, um dos quais afirmou em Neil Brunswick que não havia tal coisa como a presunção espiritual. Caros homens, quão horrível é esta posição e condenatória para as almas dos homens. Pode-se inventar alguma coisa de tendência pior para iludir o mundo. Se o Senhor pretendia a salvação de todos, não deveria demonstrar grande impotência e dependência das criaturas, falhar em realizar seus desígnios? Não deve Jeová neste plano ser quase tão infeliz quanto qualquer uma de suas criaturas por causa de uma contínua sucessão de decepções? E isso não supõe uma mudança em seu ser, quando ele deve desejar a salvação de uma criatura em um momento e a danação em outro? Pois não é a sua própria vontade ou seu ser? Se o Todo-Poderoso fosse composto de coisas diferentes, como são as criaturas, algum agente deveria existir antes dele para fazer a composição, e poderia haver uma dissolução dele em suas partes constituintes. Agora, ambos estes aplicados à deidade são blasfemos, mas a Escritura não o representa para estar longe da sombra da mudança? E a razão não nos ensina que, se ele mudar, deve mudar para melhor ou para pior, ou para um estado igual ao que era antes, mas de qualquer maneira, ele deve ser considerado imperfeito antes ou depois da mudança, e assim não há Deus, pois a ideia de um Deus inclui essencialmente nela a mais alta perfeição. Como pode ser que Cristo morra por todos, visto que as inseparáveis consequências e benefícios de sua morte não pertencem a todos? Os benefícios a que me refiro são tais como a liberdade da condenação, Romanos capítulo 8, versículo 34, reconciliação com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 10, chamada eficaz, Efésios capítulo 1, versículo 13, remissão dos pecados, Mateus capítulo 26, versículo 28, santificação, Jó capítulo 17, versículo 19, o amor de Deus, João capítulo 15, versículo 13. Se for contestado que em muitos lugares das Escrituras é dito que o nosso Senhor morreu por todos, pode-se responder que o nosso Senhor é dito em nenhum lugar para morrer por todos, e singular, que é a única coisa em questão. Segundo, esta nota da universalidade, todas, frequentemente nas Escrituras, inclui a distinção, mas não a exceção. Veja Romanos capítulo 10, versículo 11 e 12, Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27 e Romanos capítulo 11, 32. Ele concluiu tudo sob a incredulidade, para que pudesse ter misericórdia de todos. Aqui a palavra tudo parece apenas para remover diferença entre judeus e gentios. Efésios capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Romanos capítulo 3, versículo 29. E alude à promessa feita antigamente a Abraão, que nele todas as famílias da terra sejam abençoadas.
Gênesis capítulo 22, versículo 18, de onde ele é chamado de herdeiro do mundo. Romanos capítulo 3, versículo 13, o que não obstante expressamente restringido. Gênesis capítulo 21, versículo 12, Romanos capítulo 9, versículos 6 e 7. Que o Deus da verdade tenha sucesso com sua bênção, o que foi oferecido. Não adiciono mais no momento.